Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos hoje dando entrada no nosso quarto bimestre, certo? Quarto e último bimestre de um ano totalmente atípico, de muito aprendizado, tanto para vocês quanto para nós, professores, docentes do Colégio Presidente Médici. Nesse quarto bimestre, nós vamos falar de lutas do Brasil, não lutas políticas, não lutas sociais, mas sim lutas como artes marciais, tá ok? Então, dentro desse conceito, nós vamos ver o conceito de uma luta totalmente brasileira. Você sabia que existe uma luta 100% brasileira? O histórico, tá, de lutas, conceito de lutas, entre outras coisas, tá bom? De antemão, nós vamos agora para os objetivos da aula, que é o que? Identificar a cultura indígena presente nas lutas, porque sim, nossas lutas veio dos índios, tá bom? Aplicar as regras que estão presentes no Uca-Uca. Esta é a luta tradicional brasileira, uma das, tá bom? Praticar os golpes usados no Uca-Uca, assim como Marajoara. Uca-Uca é uma luta tipicamente brasileira. Mas antes de dar continuidade, tá certo? RAzinho, pega seu smartphone, tá? Vai lá na capinha do livro de vocês, certo? Com o Sai RA e aponta para cá que vai aparecer uma atividade bacana para vocês estarem respondendo, tá ok? E descrevendo no caderno de vocês, além das atividades de 1 a 5 do livro. 5 questõezinhas para que vocês possam aí interpretar e tirar o melhor do aprendizado deste conteúdo, tá? Hoje com teórica, na próxima semana prática, tá ok? Então vamos iniciar com o conceito de lutas. Professor, o que são lutas na parte de arte marcial? São disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque quanto de defesa. Ou seja, tudo aquilo que envolve uma técnica necessária para que você possa sobressair sobre o adversário numa luta corporal, um trabalho de força, resistência, velocidade, dependendo muito do qual tipo de luta, ok? Simples como as brincadeiras de cabo de guerra e braço de ferro, cabo de guerra e braço de ferro, e complexas como as modalidades clássicas de combate, como capoeira, judô, karatê, entre outras, tá bom? Podem ser caracterizadas em esportes de lutas como agarre, golpes e implementos inseridos neles. Temos conceitos de ataque e defesa, como avançar, recuar e outras projeções englobadas dentro de cada característica de cada luta. Por exemplo, no karatê nós definimos golpes como jabs, diretos, socos, chutes, tá bom? Já no judô não é permitido esse tipo de movimento. No judô é mais a questão da imobilização, da empunhadura, do saber desequilibrar o adversário, tá bom? E aí nós vamos para as histórias de luta aqui no Brasil, tá? Começando com a história da arte marcial, que começa desde o desenvolvimento da civilização. Sabemos que a civilização ela vem entre guerras e momentos de paz, certo? Quando começam a acumular riquezas, elas começam a sentir a necessidade de serem protegidas, abrindo espaços para a profissionalização. Daí a origem das artes marciais é cercada de muitas dúvidas e também de teorias diferentes. Segundo alguns registros históricos, a origem da expressão arte marcial vem da cultura ocidental. O termo refere-se mais especificamente a habilidades de guerrear e lutar, ensinadas ao homem por Marte, que é um deus greco-romano, que ele é o deus da guerra, certo? E daí surge o nome marcial, arte marcial, arte de guerrear, arte da guerra, tá?
Como há poucos registros, pessoal, históricos, na Terra, no mundo hoje a respeito da luta, é difícil saber qual o verdadeiro origem das lutas. Uma teoria, principalmente no Oriente, é que um monge indiano chamado Bodhidharma, tá? Saiu da Índia no século VI e veio para a China. Chegando ao mosteiro, ele ensinou tanto yoga como uma forma de luta rudimentar indiana, que mais tarde viraria a luta Shaolin e espalharia por toda a China. Mas alguns arqueólogos encontraram registros em escavações sobre o Kung Fu pintado nas paredes. Isso há mais de 5.000 anos atrás. Então, algumas artes da guerra, algumas lutas, ela tem origem tanto do Ocidente como do Oriente, mas ninguém sabe verdadeiramente qual é a sua origem. Mas elas são praticadas em todo o mundo, como Kung Fu, Karatê, esgrima, arqueirismo, hipismo, entre outras. Hoje são praticadas com 3 funções, tá? Por que eu pratico luta hoje? Qual o objetivo da luta na minha vida? Modalidades mais esportivas, ela é praticada como esporte, visando somente a competição, tá? Modalidades mais marciais, que praticam a defesa pessoal em uma situação sem regras, ou seja, no dia a dia. O pessoal do 8º ano, no 3º bimestre, foi falado sobre o Krav Maga, a respeito da defesa pessoal no dia a dia, que não é só a questão do embate pessoal, tem a questão de toda uma análise de situação, tá? O embate corpo a corpo é o último recurso para defesa pessoal, certo? E os que praticam buscando o melhor condicionamento físico, mental e espiritual. Vez mais podemos notar que a luta está se tornando muito presente na nossa vida, na cultura do brasileiro. Então, o brasileiro está conquistando muitos títulos internacionais em competições desse esporte. Há uma variedade gigantesca de luta e muitas delas são praticadas no nosso país. Ou seja, aqui no nosso país nós temos, não temos somente o Karatê, não temos somente o Kung Fu ou somente a capoeira, né? Nós temos uma diversidade cultural e com essa diversidade cultural nós temos uma diversidade de lutas. Em virtude disso, o Brasil possui cada vez mais atletas competentes e determinados para o esporte. Uma das realidades é o UFC, né, que é a verdadeira luta livre, onde cada um usa seu estilo e nós temos vários campeões internacionais, no caso de Anderson Silva, Minotouro, entre outros, tá? No mundo todo, as artes marciais são associadas à cultura oriental. Lutadores como Bruce Lee, talvez vocês não conheçam o Bruce Lee é mais da minha época, ou da época dos pais de vocês, tá? Ou Miyamoto Musashi. O Bruce Lee, pessoal, ele fez tanto sucesso na China quanto nos Estados Unidos, onde ele promoveu uma série de filmes e ele era muito rápido com seus movimentos. Daí a atração pelo Bruce Lee. Além dos famosos ninjas, comprovam esta regra. A regra de quê? De que os lutadores é associado à parte oriental. Ou seja, a gente vê que quando se fala em luta, a gente pensa logo em japonês, em chinês, em coreano, tá? Mas não é a realidade hoje. Hoje o mundo todo tem praticado todos os tipos de luta devido à globalização, ao compartilhamento de informação, tá ok? Como nós vamos ver aí, ó. Porém no início do século XXI houve uma rápida popularização do UFC, que é Ultimate Fight Championship, que é o que eu acabei de falar para vocês sobre o Anderson Silva, tá? Assim, vários lutadores ocidentais, principalmente do Brasil, ganharam fama internacional. Exemplo dessa nova fase das artes marciais, a família Gracie, que trouxe o jiu-jitsu para cá para o Brasil, tá? Ou seja, os pais do jiu-jitsu brasileiro, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, entre outros campeões, tá ok? E aí nós vamos entrar na luta tipicamente brasileira, que é o Uka-Uka. Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autênticas brasileiras e de maior tradição, é o Uka-Uka. Você sabia disso?
Esse estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi e os povos do Xingu, localizados lá no estado do Mato Grosso. O Uka-Uka ele é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas de competição esportiva, criado desde o ano de 1996. Tá? Antes disso, o Uka-Uka tem todo o contexto histórico que a gente vai já contar para vocês. Tá certo? A luta ela é praticada com os atletas de joelho, tá? Inicia-se de joelho. E no ritual, o homem-chefe, que é considerado o dono da luta, vai até o centro da arena e escolhe 2 adversários, chamando-os pelo nome. Então os lutadores ficam de frente, ajoelham-se. Não, primeiro eles giram, depois eles ajoelham, e aí inicia-se a luta. Eles se encaram, começam a luta e o objetivo é levantar o oponente e depois colocá-lo, derrubá-lo no solo, tá bom? No chão. Fora as competições, como eu disse para vocês, o Uka-Uka ele tem um contexto histórico, que ele é um ritual tradicional para testar as forças dos jovens índios, isso no contexto do ritual antigamente. Geralmente ele é feito após o Quarupi. O que é o Quarupi, professor? Quarupi é uma crença indígena, é um ritual indígena, onde eles passam a noite como se fosse uma espécie de vigília em homenagem aos mortos. E logo após ao amanhecer, certo? Quando amanhece, aí eles iniciam as lutas de Uka-Uka, tá? A gente poderia entrar mais na história do Quarupi, mas aí a gente estaria fugindo totalmente do contexto de luta. Tá ok? Então, se você ficou um pouquinho mais curioso sobre o Quarupi, vai lá no Google e pesquisa, ou até mesmo no YouTube, tá? Tem falando sobre a história aí deste ritual. Os campeões de cada tribo se enfrentam e após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar a sua virilidade, né? A sua força. A arte marcial indígena era tão eficiente, pessoal, essa arte marcial, que em São Paulo vem sendo testado para a formação de policiais militares na arte da defesa pessoal de imobilização. Tá? Outro campo em que o Uka-Uka marca presença é no UFC. Por exemplo, o Anderson Silva, peso médio que foi até a tribo Xingu, né, para aprender com os indígenas e um pouquinho dessas características dessa luta, dessa arte marcial. Vocês vão ver já através de um vídeo que eu separei para vocês. Silva recebeu explicações sobre as táticas utilizadas no combate e foi introduzido à luta de forma mais tradicional possível. Ele pintou o corpo, né? Pintou o corpo até como forma de onça, se eu não me engano, tá? Porque onça ele é símbolo de guerreiro das tribos Xingu, tá certo? E teve a pintura especial, além de panos grossos em proteção da articulação, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço. Ou seja, para que ele pudesse lutar, ele teve que passar pelo menos pela metade do ritual, que foi o que? A parte da pintura, a parte de todo o processo de guerrear dos índios. Os indígenas do Xingu revelaram ao lutador que possui um cinturão, que fica com o último campeão entre as lutas tribais. Silva participou de uma das lutas, mas não durou nem 15 segundos na arena, segundo as características do Uka-Uka. Logo após, ele também trocou experiências mostrando um pouquinho do jiu-jitsu que ele aprendeu, que também parece muito com o Uka-Uka, só que com outras maneiras de usar os membros do corpo, todo o corpo, em prol da luta, tá? E aí nós vamos para dentro das características da luta. A luta inicia com os atletas de joelho, tá? Antes disso, eles giram em torno no sentido horário, tá certo? E aí esse ajoelho, onde os lutadores ficam frente a frente, giram de forma circular e eles começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e derrubá-lo no chão, como nós já vimos naquele slide de introdução. Essa luta está presente em vários de nossos rituais e significa status para o vencedor, né? Ou seja, o índio que ganhar, ele vai ganhar tanto o respeito da sua tribo quanto das tribos dos seus adversários, tá? E também ele traz orgulho e felicidade para a sua família e a comunidade a que ele pertence. Desde criança já se pratica o Uka-Uka
nos povos indígenas, principalmente lá na região dos povos Xingu. Para vencer a luta é necessário levantar o seu adversário, arremessá-lo no chão, e não há juiz, pessoal, não há árbitro. Mas, professor, quando é que a luta encerra? Quando o adversário desiste, tá certo? Isso é a diferença, por exemplo, no judô, que tem praticamente as mesmas características de pegar o adversário e jogá-lo no chão, tá? Mas lá no judô tem árbitro, no uka-uka não, certo? Então, não pode deferir golpes como soco, pontapé, tapas. O intuito realmente é derrubá-lo e mostrar quem tem mais força de mobilização, tá ok? Será que o praticante de uka-uka teria chances contra um atleta de jiu-jitsu? Eis a pergunta. Ainda nunca foi feita essa luta oficial. Isso nós não sabemos dizer, até porque é muito difícil mensurar o grau de eficiência da luta indígena contra a luta tradicional de Hélio Gracie, né, que é o pai do jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro evolui a cada dia, assim como o Fanatics, que também é uma espécie de luta. Ele acompanha essa evolução, trazendo para você um maior acervo, né, e de cursos online, onde a maioria dos atletas da atualidade eles participam, né? Hoje, na realidade da nossa pandemia, certo? Tem todo esse acervo através da globalização, do acesso à informação. Então, os cursos online são mais presentes também na luta, tá ok? Então, a tecnologia entra para ajudar na evolução, no compartilhamento da informação da luta, tá ok? Então nós vamos ver agora aquele videozinho que eu separei para vocês do Anderson Silva, tá? Ignorem o comercial e prestem atenção nos movimentos da luta em que o Anderson Silva foi visitar os povos Xingu. Vamos lá. Manter a nossa cultura, dança, luta, rituais. Graças a Deus eu estou sendo privilegiado de conhecer um pouco mais essa cultura brasileira, cultura nossa, e poder trazer isso para mim, para minha formação, para o meu desenvolvimento como brasileiro, como ser humano. Para ver como para ver como funciona. Desde nossos avós existe a luta. E a gente vai mantendo e não queremos perder essa cultura da gente. Açaí é uma fruta da nossa região, foi levada daqui para o mundo inteiro por conta dos lutadores, né? A maioria dos lutadores tomam bastante açaí, os atletas de surf. Faz parte da minha vida, eu vivo a luta, né? Essa pintura aqui, a gente está pintando ele, a pintura da onça. Sempre lutador usa essa pintura. Estou um pouco tenso, eu tenho certeza que eu vou tomar uma surra. Agora ele pede para alternar e passar um pouquinho da experiência dele. A luta continua no chão, até você me mobilizar.
uma técnica muito boa. Eu posso aí, com a tribo inteira, né? Na minha regra. Vamos lá, vamos lá. Cansou, né? Não sei pra ele que ele cansou, porra. Você faz esse movimento aqui, ó. E trava aqui. Você pode fazer esse movimento aqui. Pra cá. Faz mesmo. Força, mano. Vai. Aperta, aperta, aperta. Então eu pedi pra você soltar, vai. Prazer. Prazer é meu. Conhecer você, tá com você. Obrigado. Prazer. Obrigado. Então, pessoal, deu para ver aí, né, que quando se misturou os dois estilos, tanto o jiu-jitsu quanto o uka-uka, né, quando foi no uka-uka, o Anderson Silva não teve nenhuma técnica necessária para se defender ou atacar, logo ele foi imobilizado. E ao mesmo tempo, quando passou para as técnicas de luta jiu-jitsu, a gente viu que o Anderson Silva se sobressaiu sobre os índios que já têm esse treino do uka-uka desde novo, e ali eles trocaram informações, tanto que o Anderson Silva ensinou alguns movimentos, assim como os índios ensinaram alguns movimentos para ele, tá bom? Então essa troca de informação, ela é essencial para a evolução das lutas, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a aula, tá bom? Não tá nada complicado o conteúdo. Logo vocês vão estar recebendo também, junto com essa aula, os slides no formato de PowerPoint, para que vocês possam aprofundar os estudos, já que no livro de vocês o conteúdo ele vem bastante reduzido, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato pelo canal direto da Agenda Edu ou entre em contato com a coordenação, que o mais breve possível estarei enviando a resposta para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Fui!